E agora eu quero convidar, né, as grandes estrelas da noite aí, que vai trazer muito conhecimento para nós, né, com certeza compartilhar esse conhecimento. Então eu vou fazer aqui a leitura. Aline Fernandes é especialista em gestão estratégica de pessoas, com mais de 14 anos de experiência na área de recursos humanos, é psicóloga, Golden Belt pela Febracis, consultora em RH estratégico, palestrante, treinadora, mentora, escritora, life business coach, além de analista de perfil comportamental e analista de competências. Também é fundadora da 4Person, Soluções de Gestão de Pessoas, empresa que atua no desenvolvimento de lideranças, recrutamento e seleção, treinamentos corporativos e fortalecimento de cultura organizacional. Por favor, uma salva de palmas para a Aline. Também tenho a satisfação de convidar a Carolina Santos, por favor. Carolina Santos é empresária, conselheira e mentora de empresários, com uma trajetória de mais de 30 anos no setor de saneamento. É sócia da Hidrogeron, empresa com atuação em todo o território nacional, atendendo importantes companhias de saneamento, indústrias alimentícias e parques aquáticos do Brasil. Idealizadora do método e autora do livro Liberdade Empresarial, há mais de 7 anos auxilia empresários a saírem do ciclo da sobrevivência para alcançarem uma gestão mais estratégica e a verdadeira liberdade empresarial. Salva de palmas. Também temos, diretamente de Alphaville, Tiago Lenz. Por favor, Tiago. Boa noite. Tiago Lenz é especialista em estratégias de marketing B2B para indústrias e comércio, com mais de 10 anos de experiência em marketing e atuação prática nos setores químicos, moda alimentícia, odontologia, estético. Ao longo da carreira, tem ajudado empresários a transformar marketing em vendas, fortalecendo posicionamento, gerando demanda qualificada e atraindo novos clientes. Atua como empresário do ecossistema do Flávio Augusto, Joel J. e Caio Carneiro. Então, com isso, nós damos abertura aí ao nosso podcast. Muito bem. Já deram uma salva de palmas aí pro Tiago? Boa! Ele merece, viu? Merece. Vieram de longe, gente. Bom, estou honrada, muito honrada mesmo. Estou bem emocionada pela noite de hoje. A maioria que está aqui me conhece, acompanha a minha jornada. E ver vocês aqui no primeiro evento mais formal da 4Person me traz muita alegria. Tá? Muito obrigada. Obrigada mesmo por terem aceitado estar aqui. Aos convidados do Marcos também é um prazer estar conhecendo vocês. É uma noite que não promete muita formalidade. Combinado? Vamos deixar algo mais leve. Eu acredito que o garçom já está servindo um vinho para vocês. Depois a gente vai ter aqui os queijos que a Natália apresentou. Tem uma comidinha bem especial ali para vocês. É algo leve. E nós vamos falar sobre um tema que é importante para todo mundo, que são as pessoas, né? Num mundo de muita agilidade, de muita tecnologia, é extremamente importante nós falarmos de pessoas. E acredito que seja um tema essencial e uma dor de muitos, certo? Então, Carol, Tiago, muito obrigada de coração, de verdade, tá? Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Obrigada, pessoal, pela presença também. Imagina. Parabéns, né? E parabéns. Cheio, né? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? Vocês deixaram a família de vocês para estar aqui e eu nunca vou esquecer disso. Muito obrigada, tá? Então, eu inicio fazendo uma pergunta para os dois, né? Que eu acredito que é de interesse de todo mundo. E também eu não sei se o pessoal falou das perguntas. Alguém falou? Eu acho que não, né? Mas quem quiser fazer perguntas, já se prepara aí que depois vai ter um espaço para isso. Podem perguntar aqui para os nossos especialistas, Tiago e Carol, né? Se quiserem, para mim também, bem tranquilo. Tem um QR Code aí num cartão de vocês para quem não quer se expor. Às vezes pegar o microfone, pode fazer por WhatsApp. Não tem problema, vai chegar até nós, tá? Você viu que moderno? Isso é tudo, né? Pensamos em tudo. Às vezes a pessoa não quer expor, não quer, né, trazer ou pegar o microfone. Enfim, não tem problema nenhum. Pode fazer por WhatsApp, tá?
Mas, Carol, Thiago, vamos lá então. Esse podcast está sendo gravado, além das pessoas que estão aqui, que é ao vivo para elas, né? Algumas pessoas estão assistindo a gente. E é importante vocês compartilharem. O que hoje move vocês a fazerem o que vocês fazem? A paixão pelo negócio de vocês. Chegou com os pés no peito já, né? Vamos lá, então. Pés na porta, né, gente? Gente, boa noite, prazer imenso estar aqui. A última vez que eu estive aqui em Cascavel foi para tirar foto da estação de tratamento de esgoto que a minha empresa entregou, em frente ao Castelinho ali. Mas o que me move realmente é poder ajudar outros empresários a não passar pelo que eu passei. São 30 anos de empresa familiar, 5 irmãos, trabalhando com pai, com mãe, cunhado, tio, primo, todo mundo. E pouca informação, pouca direção, pouco conhecimento. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, não tinha computador, não tinha Google, não tinha internet. Então, o acesso à informação que a gente tinha era muito limitado. E meu pai não é uma pessoa que ensinou a gente a fazer gestão, liderança, processo. Ele é o cara do produto, até hoje é o cara do produto. Então, a gente aprendeu na marra. E esse aprender na marra calejou, doeu, aprendemos. Mas eu vejo que a gente poderia ter tido muito mais aceleração e muito mais resultado, menos sofrimento se tivesse orientação. Então, eu saí da minha empresa, literalmente, só faço parte do conselho atualmente, motivado exatamente por isso, para que outros não passem o que eu passei. E isso é o que me motiva todo dia, sair de São Paulo para vir para cá, exatamente por isso, porque eu sei que tem pontos que são estratégicos para ajuste de rota que elimina muita dor, muito sofrimento. Se a gente for fazer um link até com a família, né? Não é porque eu sofri que meu filho precisa sofrer. Não é porque eu sofri que o próximo também precisa sofrer. Muito bom. Thiago. Segue na mesma linha da Carol. Boa noite. É importante que vocês interajam, né? Não, mas é porque até para conhecer o negócio de vocês. Eu pude trabalhar com diversos ramos, segmentos, não só aqueles que foram apresentados aqui. Trabalhei no ramo industrial também. Quando a gente fala um pouquinho de moda, então eu entendo um pouquinho de processo fabril também. Estava conversando, né, que aos poucos a gente vai conhecendo empresários também, o ramo de transportes, a gente vai conhecendo nesse trabalho. Sou novo para muitos, né, então eu acabo trazendo uma nova visão para muitos empresários ao longo desse processo. De fato, onde eles têm que colocar energia dentro do marketing e dentro do endomarketing também. Qual é o papel, onde investir melhor o seu recurso? De fato, a gente escuta muita coisa pela rede social, pelos especialistas, né? Mas de fato ninguém nunca colocou a mão para fazer, muitos não colocaram a mão para fazer e estão buscando orientar. E aí acaba perdendo muito dinheiro nesse processo. Então, o trabalho que eu venho fazendo e vem dando certo, graças a Deus, é justamente dar essa orientação para esses empresários, e é um chamado de Deus mesmo, para dar um rumo. Tem muito empresário bom no Brasil. Tive a oportunidade de conhecer quase todos os estados trabalhando no Brasil. E tem muito empresário bom. Só precisam dos direcionamentos de pessoas confiáveis, que também não passem a perna ou têm interesses próprios para além que a empresa dê certo. Então, é muito do caminho que eu venho seguindo, venho trabalhando. Muito bom. Tem algo que une muito a gente, né? Eu já percebi isso, que é a fé, né? Então, é um chamado de Deus. Eu acredito que muitos estão fazendo o que fazem hoje, porque tem muito a ver com essa espiritualidade toda também, né? Muito bem, é tudo muito válido, e eu acredito que hoje, e trazendo isso de uma forma muito leve para quem está ouvindo nesse momento, todos nós, como empresários, cometemos erros, faz parte, somos seres humanos, quem não comete, e eu vejo que é extremamente importante investir em processos, investir em tecnologia, falar de inteligência artificial, extremamente importante. Mas é importante olhar para as pessoas. Na visão de vocês, hoje, olhando para a gestão de pessoas, qual o maior erro que vocês veem os empresários cometendo no dia a dia e que vocês podem trazer uma luz no fim do túnel para eles, tá? Segue aí. Eu estava até conversando sobre isso com o Marcos hoje. Muitas vezes os empresários acabam olhando para as pessoas como um ativo, como olhava lá no começo da Revolução Industrial. É uma peça no processo. E isso pode até ter funcionado por um tempo, mas hoje em dia, já, graças a Deus, não funciona mais. A gente tem que enxergar que as pessoas são pessoas. Seres humanos como nós, que têm sentimentos, que têm crenças, que têm desafios, que têm conta para pagar, que têm filho, que têm doença, que têm família, mas que carrega também heranças.
E essas heranças são muitas vezes invisíveis aos olhos das empresas. Né? A gente até entrou nesse aspecto. As pessoas carregam, querendo ou não, gostando ou não, acreditando ou não, heranças que são espirituais, emocionais e físicas. A gente não escolhe se vai ter uma doença pré-existente. Não escolhe. Né? Às vezes o pai é diabético, passa para o filho. Também a gente não escolhe algumas outras coisas que a gente viveu. E a gente não pode mais continuar ignorando isso. Então, ignorar que pessoas são pessoas e que têm bagagens que elas não escolheram é um erro muito grande. É um erro muito grande. E cada vez mais a gente precisa... Não é que a empresa vai ser a solução para isso, não é essa a ideia. Mas é entender que ali tem alguma coisa que a gente não enxerga a olhos nus. Então, colocar esse olhar que existe um ser humano e que às vezes a procrastinação não é má vontade, é uma coisa mais profunda, entender que às vezes a dificuldade que ele tem para entender ou para agir é algo mais profundo, e às vezes a falta de vitamina B12, entendeu? Entendeu? É que tem algo mais que os olhos nus a gente não enxerga. Então, colocar esse olhar que pessoas são pessoas e que têm desafios como todos, acho que coloca mais empatia. E aí a gente começa a melhorar a performance a partir disso. Porque as pessoas, a gente já não tem tanta disponibilidade assim, né? Há uns anos atrás, abria vaga, fazia fila de currículo, né? Até a mãe e a tia mandavam dar uma forcinha lá pro meu sobrinho, né? Tinha aquela coisa. Hoje, cara, é um desafio contratar. E quanto mais a gente entende de pessoas, mais fácil fica para contratar. Para você ter uma ideia, eu estou contratando, eu mal abri vaga. Eu chamei uma pessoa no direct, pedi a indicação de uma pessoa em específico, pronto, consegui, amanhã ela vai entrar. Não está tão difícil. Mas eu precisei buscar no lugar certo e ter alinhamento certo. E aí é que está o desafio. Entender o que eu quero, como que eu quero e o que eu estou disposto a pagar de preço. Então, é entender de pessoas de fato. A IA está aí, veio para ficar, mas ela não vai substituir muita coisa. E quanto mais o empresário entender de gente, mais ele vai ter lucro, mais ele vai performar, mais vai ter engajamento, menos vai ter rotatividade. E mais as pessoas vão entregar. Porque as pessoas não estão mais como antes. Agora elas se conectam com o quê? Elas querem ter um senso ali dentro, elas querem ser pertencentes, elas querem se sentir importantes. Muitos buscam dentro da empresa até o papel de liderança de pai e mãe que não teve dentro de casa. Aí você tem que ser esse líder, que vai conduzir essa pessoa para um resultado que ela nem imaginava que era capaz. Ainda mais a geração que está vindo, né? Muito. Fala-se muito de Carente. gerações. Geração carente. Carente. E não é muitas vezes por culpa Não é culpa deles. É do pai e herança. da mãe e nem deles. O pai e a mãe estão lá trabalhando. Precisaram deixar com a tata, com a babá, com a empregada, com o vô, com a avó, e eles estão carentes. Aí eles entram numa empresa sem muita estrutura emocional e eles buscam isso aonde? Busca uma referência. No líder. Se o líder ele não é essa referência, ele vai buscar em algum outro lugar. Então, a retenção vem de uma boa liderança. Bingo, muito bom. E uma coisa que eu sempre provoco na liderança, você conhece a história de vida dos seus colaboradores? Se eu perguntasse agora para vocês, se vocês conhecem a história de vida, de verdade, lá da infância, da adolescência, da juventude, estava conversando agora há pouco aqui com o Jadir, da Saraiva, né? E ele falou que trata todos da mesma maneira, como colegas, não tem distinção, não tem diferença, para a conversa, e é isso. É ter respeito pela vida do próximo. Né? Então, é uma importante conexão. Tiago, faz sentido para você também? Total. Aí, já até entrando nesse sentido dos mais jovens já, e trazendo muito dessa forma de liderança, até falando para vocês, eu liderei nesse último ano que eu saí, depois fui tocar por conta, a empresa por conta. Eu toquei 3 empresas. Dessas 3 empresas, eu tinha 21 pessoas sobre a minha liderança. Grande parte desses eram recém-formados ou iniciando o primeiro emprego. Essa foi uma mudança que eu fiz um pouco dentro da empresa, ao contrário, na contramão do que o mercado vem fazendo, que é contratar um pouquinho dos que já são mais velhos, mais experientes. Porque não estou entendendo a nova geração, eu busquei muito caminhar nesse sentido com os mais novos. Por um simples ponto, justamente, eles vêm com um setor de carência, mas não é a carência necessariamente, eu entendo, não é isso. Não é que eles querem um abraço seu, nada nesse sentido. É que, na verdade, eles são uma geração que recebe tanta informação que tudo ficou muito fácil para eles.
E aí, se você entra dentro de uma empresa, não é fácil, porque você, eu tenho certeza que cada um conhece o seu processo a fundo, muito bem, a fundo, não tem ninguém melhor que você que conhece o teu processo. O ponto é, mas e a paciência para explicar para essa pessoa? É desafiante. É desafiante eu parar para explicar porque a coisa está acontecendo, eu preciso vender, eu preciso rodar, eu preciso fazer acontecer. Mas esse adolescente, por ele ter muita informação, ele não sabe o que fazer com a informação. E aí ele precisa do direcionamento. Eu tenho... aí vão vários cases assim, né, dos próprios colaboradores que não sabiam, eles não sabiam. É o primeiro emprego, eles nunca fizeram nada, não trabalharam. Mas eles tinham... O único ponto que eu falo, né, a gente até conversa um pouco, que é até para solucionar, a Manu foi nisso também, né, Aline? O ponto de interesse. E aí o segundo ponto é se ele é ensinável. Se ele for ensinável, ele vai aprender. Ele vai atrás, ele vai buscar. Tiago, mas eu encontro essa pessoa? Encontra. É que talvez você esteja só esperando ela chegar para ti, mas você não está indo atrás. Eu encontrei um que trabalhava na pizzaria, dentro da pizzaria. Hoje ele opera equipamentos. Ele aprendeu do zero. Ele nunca pensou que faria isso. Hoje ele é uma referência. Hoje o mercado quer contratá-lo. Hoje ele trabalha lá em Alphaville. Ele construiu uma casa para a mãe dele com o dinheiro que ele ganhou. Então a gente está falando de mudanças de percepção de como eu tenho que desenvolver meu colaborador, que hoje não é mais o eu falo, ele faz e ele vai entregar. Hoje, a nova geração ela precisa ser direcionada e exige paciência. Não é fácil, não é fácil. E aí não adianta, e aí, claro, e não adianta achar que a automação, a IA, vai substituir, não vai. Não vai. E aí por isso que a gente começa a ter uma carência de mão de obra. Porque a gente precisa mudar a mentalidade como, de fato, eu preciso ser o melhor gestor. E se eu não consigo fazer isso, eu preciso trazer alguém que vai me ajudar a fazer isso. Aí entra o segundo ponto. Nós, como empresários, temos a dificuldade de aceitar que a gente é falho em alguma das frentes. A gente é bom em finanças, vendas, relacionamento, mas talvez a parte de gestão de pessoas eu seja carente em relação a esse tipo de conhecimento. E aí eu preciso trazer alguém para junto, para me ensinar, para trazer um novo olhar, para trazer essa paciência que não tem. Então é importante buscar esse auxílio. É difícil mesmo. É difícil, é super desafiante, gente. É super desafiante. Super desafiante. Carol trabalha com a parte muito aí mais alinhada até a família assumir, fazer toda essa... E percebe quanto isso também. Passar negócios de família, entre heranças de família, é muito difícil também. Porque conflita no mesmo ponto. No mesmo ponto. Tudo sobre pessoas, né? Não vai cair em outro lugar senão pessoas. Então, se a gente aprende a se entender o próximo, metade da dor de cabeça vai embora. Porque a gente até aprende assim, cara, desapega, porque não vai mudar mesmo. Até o desapego é libertador, né? Então, é aprender a lidar com isso tudo também. A gente fala muito de gerações, a gente brinca que as gerações vão ter que se entender. Não tem outro caminho, né? A gente tem que se entender. E é muito bom trabalhar com o jovem. Contratei agora recentemente a Manu, tá no meu time. E coisas que eu levava antes 2, 3 horas para fazer, quebrava a cabeça, tentando ajustar num Canva, em alguma ferramenta. A Manu chegou e 10 minutos estava pronto. Falei, caramba, por que eu não trouxe a Manu antes, né? E eu até entreguei o ouro, né, Carol? A gente tem uma escola de liderança e eu entreguei o ouro no último encontro de recrutamento. Por quê? Porque aqui nós fazemos um recrutamento diferente. E vai de você, empresário, adotar as suas estratégias também. Para entrar na 4Person, precisa passar por um jantar ou um almoço comigo. Ah, não posso nenhum dos dois. Tudo bem, vai ter que ser um café em algum lugar. Porque eu preciso ver princípios básicos, como respeito, que para mim é importante. Se essa pessoa cumprimentou o garçom. Se essa pessoa juntou um guardanapo que alguém derrubou. Se ela pediu licença, se ela agradeceu o jantar que eu paguei para ela, o almoço. Tudo isso para mim importa. Então, é um diferencial nosso em atrair talentos. Não é aquela entrevista formal numa salinha fechada que a pessoa já vem com as respostas prontas. Vem ou não vem? Você pergunta para ela os pontos de melhoria. O que surge? Ansiedade e perfeccionismo. Né? É padrão de todo mundo. Então, é sair desse arroz com feijão e trazer estratégias novas. Né? E hoje eu vou trazer um tema agora provocativo que eu gosto muito, que é a marca empregadora.
Bom, né? Manja, né, Tiago? Carol também domina aqui. Marca empregadora. Gente, o sonho é ser uma empresa que não tenha vagas no momento. Eu acredito que um cliente meu não pôde estar aqui presente do Hospital de Olhos. Tem alguém representando? Acredito que não. Fui lá no sábado aplicar um treinamento de liderança e eu recebi a notícia que eles não estão com nenhuma vaga em aberto. Isso é sensacional. Sensacional. Reflexo de uma liderança extraordinária. Esse é o sonho de muitas empresas, não ter nenhuma vaga em aberto. E, enquanto não tem, o que essa empresa está recebendo? Currículos. Porque as pessoas querem trabalhar naquela empresa. E isso faz com que a empresa saia na frente. Tiago, o que uma empresa pode fazer, na sua visão, depois a Carol pode contribuir, para ter uma marca empregadora fortalecida e que as pessoas queiram enviar o currículo, que elas queiram trabalhar lá? Ih, tem muita coisa. Vamos exemplos práticos. Primeira coisa, a grande maioria tem um celular na mão, né? A primeira coisa é essa. Já pensou que todo mundo poderia divulgar a tua empresa, dentro da tua empresa? Poderia ser o promotor da tua empresa? Já começa por aí. A gente fez um trabalho, quando trabalhava na Carmen Steffens, a gente fez um trabalho lá. A Carmen Steffens tem 1.200 diretos trabalhando e um pouco mais de 10 a 11 mil indiretos, que são os vendedores que estão nas lojas, um pouco mais de 200 lojas no país. A gente fez, mesmo trabalhando em Franca ali, a gente fez um trabalho de endomarketing, entendendo esse primeiro princípio. Todo mundo tem cultura na empresa. Todo mundo tem cultura na empresa. Essa cultura vem de cima para baixo. Já começa por aí. Se a tua empresa começa de baixo para cima, ou seja, se tem um motim que define o que o teu líder vai tomar como decisão, tá errado. Já tá errado. Tem que começar de cima para baixo. Ou seja, começa quem é o dono. E aí vem para os diretores, executivos, e assim vai descendo, vai descendo. A partir disso, entende-se que a gente pode ditar o que de fato pode acontecer dentro da minha empresa. A empresa é minha, eu vou fazer o que eu quiser dentro daquela minha empresa. Eu que vou ditar quais os valores, quais são os princípios, o que a gente precisa entregar. E não é o escrito na parede não, gente. Que tem um monte de empresa que coloca escrito na parede, mas quando você vai ver de fato, na verdade, não é aquilo que está escrito, não. Só é para leigo ver, né? Porque de fato não é a verdade. E quando você entende esse poder que você tem como cultura de cima para baixo, a gente fez um processo de que a gente ensinou eles a divulgarem o dia a dia deles dentro de uma loja, dentro do negócio. Inclusive, se vocês conhecerem alguém, vão possivelmente conhecer da Carmen Steffens, vendedor e tudo mais, porque eu rodei o Brasil inteiro fazendo isso. E eles divulgavam o seu dia a dia. Por que isso a gente fez? Respondendo a uma demanda que existia de contratação. Contratar vendedor é uma tarefa árdua. Quem que quer vender? Quem colocou no teu plano de venda, do teu plano da vida que vai ser vendedor? Não colocam. Colocam engenheiro, arquiteto, advogado, não é? Vendedor, não. E de shopping, e tudo mais. Da escala, enfim. E nesse processo a gente falou, mas ninguém melhor de falar do que é vender do que o próprio vendedor. E aí eles começaram a fazer esse tipo de divulgação dentro do perfil deles. Eles não faziam. Estou falando de senhoras com até que vendedores de 45 anos, assim, que não tem a habilidade com o celular. É normal, 50 anos. Tem vendedor na Carmen Steffens que tem 50 anos mesmo. Não sabiam abrir um celular para divulgar. E elas começaram a divulgar. Isso fez e ajudou muito os franqueados em relação à contratação. Mas assim, eu estou falando de vocês um movimento gigantesco. A gente, enquanto franqueadora, inclusive fazia jogos, games internos que pontuavam. Então é coisa de maluco. A gente fazia games internos para ver quem está ativo, a loja que está ativa, geravam pontos e a gente dava premiações. Isso atrelado ao plano comercial também. Então, o ponto aqui nesse case, não é simplesmente pensar numa linha só, né? Pensar a gestão DRH numa linha só, né? Mas ela pensar também que a ação de endomarketing é onde entra as áreas correlacionadas a isso. Então a gente atuava em 3 frentes, que é parte de RH, a parte de marketing
e a parte comercial. E aí, a Aline sabe bem disso. Aí funciona, as coisas funcionam. De fato, você está fazendo isso, está fazendo essa correlação, está unindo essas pessoas responsáveis dentro da tua empresa para trabalharem junto nessa atuação de fazer mudança de cultura, de promover para fora, de trazer eventos e ações internas. Essas áreas precisam andar junto. De modo geral, não andam. Não andam. Que é a divisão do RH operacional e estratégico. Para quem conhece GPTW, estava conversando com o Jadir, em 2018, se não me falha a memória, nós unimos o RH estratégico com a área de endomarketing, marketing, comercial e alta gestão que trabalha cultura. Unimos, de fato. Nós trabalhávamos com marketing toda semana, como RH estratégico. Nós melhoramos mais de 20 posições no GPTW naquele ano. As 3 áreas. E a empresa foi um dos anos que a empresa mais cresceu em faturamento. Então, funciona. Só que para isso não pode ser um RH operacional. Precisa ser estratégico. De fato, olhar para a empresa como dono do negócio. Nós falamos muito sobre isso hoje, né? Qual RH que busca fazer um curso de vendas? Muito difícil. Muito difícil. E é o RH que vende a cultura da empresa para o colaborador. Porque ele é o braço direito e esquerdo do dono. Ele está lá em cima junto com o dono. Ele precisa pensar junto com o dono. Empresas a partir de 15 colaboradores já cabe RH. 20 pessoas, obrigatório um RH. Tem que ter um RH. O dono entende de muita coisa e entende de pessoas também, mas ele não tem tempo de dar conta de tudo, né, Carol? E aí a gente entra no tema também junto, que está tudo atrelado, que é a liberdade. Quando o empresário ele abre uma empresa, ele busca liberdade. Busca. E muitos se perdem, né? Muitos se encontram perdem. uma prisão. E ficam reféns do próprio negócio, né? Só completando isso que o Thiago trouxe, né, e até o que você trouxe também, da questão do RH estratégico. Esse é um ponto. A minha diretoria na minha empresa sempre foi gestão de pessoas e marketing. Então, eu estava ali com uma perna em cada setor a vida inteira. E esse é um ponto que eu sempre deixei muito claro com quem trabalhava comigo. E quando eu estava já preparando a minha saída, que para eu sair... Gente, empresa familiar, não sei... Quem é de empresa familiar aí? Só curiosidade. Tá. Imagina você fazer um parto de 28 anos de gestação, né? Dói. Foi um processo doloroso, né? Desvincular da família, da rotina, da empresa, uma vida inteira lá dentro. Eu só vivia aquele ambiente e decidi sair para atuar com mentoria e treinamento. Então, foi um processo doloroso. Mas quando eu estava preparando já as sucessões ali para continuar no setor, eu deixava muito claro para eles, para de estudar RH. Vai estudar gestão estratégica de empresas. Porque o RH e setor de qualidade é tipo o perfume, tem que estar em todas as áreas, você tem que estar ali permeando todos os espaços. O problema é quando as pessoas enxergam o RH como uma salinha para a pessoa fazer lamentação e demissão. Não é isso. O RH ele tem que estar permeando o suporte para todo e qualquer gestor dentro da empresa e para facilitar a vida de todo mundo através das pessoas. Ponto. Né? Então, ele não é um núcleo isolado, uma ilha. Né? É a turma da festinha, a turma do docinho no dia do aniversário. Não é essa a ideia. Ele é um facilitador e potencializador de pessoas para que todos os setores funcionem. Por isso, ele tem que conhecer de todos os setores. Tem que conhecer de vendas, se a obra tem que ir para a obra, se a indústria tem que conhecer o processo industrial, tem que conhecer, porque se ele não conhece, ele vai contratar errado. Ele vai trazer gente errada, não vai dar fit, não vai funcionar. Ele vai achar a pessoa super simpática, né? Gente boa pra caramba, mas para a máquina não precisa conversar com a máquina. Entendeu? Ele não sabe o que fazer com aquela pessoa, porque ele está olhando para dentro da ótica dele. Então, o RH estratégico ele tem que conversar com todas as áreas e entender de tudo um pouco, para conseguir, de fato, ajudar. Endomarketing com isso é questão de estratégia de sobrevivência, gente. Eu falo que, hoje em dia, a gente não pode se dar ao luxo de vender para o cliente externo e não vender para o cliente interno. Porque é o cliente interno que suporta o cliente externo. Então, o teu primeiro cliente tem que ser o teu time. Da mesma forma que você atrai, cativa, né, faz uma retenção de cliente, pensa num CAC baixo, num LTV, pensa no teu time também dessa forma. Potencializar, fazer evento com foco estratégico, aumentar a retenção dele, aumentar o engajamento dele. Assim como você pensa para fora, pense da porta para dentro. Porque é o teu cliente interno que vai recepcionar, que vai atender, que vai servir, que vai fazer o teu cliente externo trazer o dinheiro para dentro. Então, se você olha o cliente interno com esse olhar,
o teu endomarketing vai funcionar. Você vai fazer um mega do endomarketing. Estou fazendo festinha, qual é o objetivo dessa festinha? Qual é o alinhamento estratégico dessa festinha? Como é que eu vou comunicar essa festinha? Ela conversa com os meus princípios e valores? Ela tem que ser comunicada com alinhamento coerente. Aí o endomarketing vai funcionar. O que não funciona é incoerência. Aqui todo mundo ama pessoas, ama gente. E na prática não é bem assim, a pessoa não vai fazer teu endomarketing funcionar. Tem que ter coerência. Aqui a gente é honesto, é íntegro, é transparente. Na prática, ele vai falar, é tudo mentira, só está no quadrinho da parede. Não vai funcionar o teu endomarketing. Então, acima de tudo, coerência. Porque assim como o cliente externo vê quando você promete e não entrega, o teu cliente interno também vê quando você promete e não entrega. E cliente de fora vai embora, o cliente interno também vai embora. Quando ele vê incoerência, quando ele vê que tem ruído nessa comunicação. Então, cuidado na hora de escolher o que você vai colocar no quadrinho ou no manual de integração, porque a pessoa busca o tempo todo coerência. Coerência, coerência, coerência. E se isso não rola, teu endomarketing vai pelo ralo. Você pode pôr o dinheiro que for. Vai embora. Alguém faz convenção aqui? Convenção de vendedor? Não, né? Não tem esse tamanho de empresa, né? Faz. Das convenções, ou até quem não faz, tem 2 pontos aqui. Eu estava conversando, por exemplo, com um franqueador que ele tem uma loja de açaí. E aí ele tem 21 lojas. Ele nunca fez uma convenção. Eu falei, tá doido, tu nunca fez convenção? Não, nunca fiz. Para que a importância disso, Thiago? Não, a convenção basicamente não precisa ser um grande evento. Eu só tenho que fazer reunir o meu time, toda a minha equipe, para fazer um alinhamento de estratégias, de visão, para onde a gente está indo e principalmente de alinhamento de cultura. E aí muitas vezes o que acontece nas convenções vira uma... Já faz bastante tempo? O ponto de atenção é, nas convenções, quem não faz, faça. É importantíssimo. É legal, é muito legal, porque é um momento que você reúne e as pessoas dão valor em relação a você reunir todo mundo para fazer um alinhamento de visão. Inclusive, tem diversos tamanhos de empresas aqui, né? Mas muitas vezes você que é o dono, até o gestor, as pessoas nunca te ouviram falar, ou eles nunca sonharam que você poderia ir lá conversar com ele. Você poderia apertar a mão dele, você poderia estar dando uma palavra para ele, estar falando da tua empresa. Valorizam muito isso. Tem gente que trabalha na empresa e nem sabe por que a empresa existe, para onde que a empresa vai, qual é o rumo, e como que de fato ele compra a briga contigo. Se ele não tem clareza sobre as coisas. E as convenções servem para isso. Aconteceu que muitas vezes as empresas, até as empresas maiores, começaram a fazer convenção por obrigação. Virou meio que um ritual. Churrasco, cervejada e vai embora. E vão fazer. Oba, alegria, no fim, gasta... A última das suas gastava 1 milhão e 200 numa convenção. E aí eu cheguei e falei assim, Carla que é CEO. Eu falei, mas Carla, qual que é o objetivo de tudo isso? Você gastar essa grana aqui? Não, porque o pessoal gosta. Aí eu falei assim, não, tá tudo errado. Não tem como, Carla. Tem um alinhamento estratégico. Você precisa ter objetivo. Para onde que você vai com essa convenção? As pessoas vão sair daqui querendo falar o quê, por quê e o que briga que elas vão comprar. E aí ela começou, a partir do 2º ano, já começou a mudar essa mentalidade, começou a falar um pouco mais de uma forma estratégica, trazendo inclusive treinamentos estratégicos, por exemplo, que era mudança de comportamento. Isso é endomarketing que funciona. Exato. É diferente de levantar a bandeira, bater bumbo e fazer barulho. Não funciona. Não é só isso. Pode ser também isso, mas não é só isso. Aí muda o jogo. Você falou de convenção, que é um evento grande. Nós temos muitos eventos pequenos também, que eu acredito que a maioria aqui e quem está assistindo também façam. Um Dia das Mulheres, que seja, né? Dia das Mulheres, Dia dos Pais. Qual o objetivo disso? É só fazer porque o meu vizinho está fazendo, o meu colega disse que é legal, que todo mundo, né, se engaja nisso, ou tem um propósito, está conectado com a identidade. Tem empresas que não fazem alguns, e está tudo bem. Porque não está conectado com a identidade daquela empresa. Mas em outro momento faz um evento que tem muito a ver com a cultura e com a empresa em si. Eu gosto de pegar incoerência porque isso é didático. Dia do trabalhador. Faz festa, churrascada, torneio, faz aquele carnaval. No dia seguinte está falando mal. Cambada de preguiçoso, vagabundo, papapá, tatatá. Cara, no dia 1º não era amigão do churrasco e... Entendeu a incoerência? É sutil. Aí o time olha isso como? Tremenda hipocrisia. Me faz festa no dia 1, no dia 2 está falando mal de mim. Entendeu a incoerência, gente?
Não tem endomarketing que sustenta um trem desse. Então, se você não honra, respeita, comunica com respeito em relação às pessoas, não adianta fazer festinha. As pessoas pegam a incoerência. Ela vai comer, vai beber, vai ficar feliz. A bebedeira vai passar, a dopamina foi embora. O dia seguinte, ela não te respeita, a tua liderança não é forte, você não representa nada de valor para a vida dela. Isso tem que ter muita coerência e muito cuidado. Então, não adianta ficar no oba-oba, porque a galera, todo mundo faz. Às vezes é melhor nem fazer. Você economiza teu dinheiro e não gera ruído na comunicação. Tá entendendo como é sutil a coisa? É como no onboard, né? Que é o treinamento de integração. Quando a pessoa entra, vende uma coisa. Princípios, valores, cultura. Aí, no segundo dia, solta a pessoa no setor e fala, eu já volto. Só amanhã, daqui 2 dias, a pessoa volta. E aí o indivíduo foi contratado, foi pintado para ele um cenário ali lindo, maravilhoso, e ele viu que na prática não é aquilo. Aí, em uma semana, a pessoa sai. Aí o empresário olha para a gente e fala, tá, mas eu não entendo, as pessoas não param aqui. Tá, mas você fez um treinamento, você acompanhou. O teu time tático tá jogando o jogo junto com você? Sentou com essa pessoa, acompanhou essa pessoa? Acho que é importante, Carol. Por isso que é importante ter o time tático alinhado, ter a liderança fortalecida. Amanhã cedo tem alguém da escola de líderes aqui, gente? Amanhã cedo vamos falar sobre cultura. Aí o bicho vai pegar lá amanhã. E aí vem exatamente isso. Né? A gente precisa entender as coisas, a etapa das coisas, o lugar de cada coisa. E desculpa, fugiu aqui, o TDAH pegou, gente. Qual que foi a pergunta? Nós estávamos falando sobre a pessoa ser contratada. Ser contratada. Aí você, né, pinta um cenário lindo e solta a pessoa. Isso. Tem que ter essa coerência, tem que ter muita clareza e consistência. E não prometa aquilo que você não pode entregar. Ninguém é você não é obrigado a prometer nada. Prometeu, entrega. Promete pouco, entrega muito. E a importância do time tático, que é a liderança. Acho que eu perdi a bola. Provavelmente foi essa bola. era isso, né? Estar conectada com o estratégico, né, Carol? O que é o problema, gente? Quem é o dono da empresa aqui? Vamos só... Levanta a mão, por favor. Quem é o dono? Empresários aí, isso. Quem tem um time acima aí de 50 pessoas? Percebeu que conforme o time foi aumentando, você já foi meio que ficando longe do pessoal? É assim, né? Quando eu estou com 5, 10, 15, eu dou conta. Sei o nome e sobrenome, sei quem é o filho, com quem casou, o que está pegando. Hora que vai crescendo, a gente vai distanciando, é natural. Então, começou a chegar num certo tamanho, começa a preparar a liderança. Começa a preparar os teus discípulos. Você tem que ter os teus 12 ali, para você ir preparando, para eles continuarem passando a mensagem adiante. Porque senão, a hora que você se afasta, a hora que a hierarquia aumenta, ou aumenta o tamanho da equipe, teu braço fica curto. Você tem que ter alguém para começar a repassar a cultura, a comunicação, o treinamento. E o que está dentro da nossa cabeça no dia 1, quem está perto pega. Mas lá na frente, a hora que o time está com 50, 60, 100, 200, 300, já não pega mais. A tua vai virando um telefone sem fio. Aquilo que está aqui dentro, você acha que o outro já entendeu, você acha que o outro já sabe, porque é óbvio. É tudo óbvio, mas como é que não entendeu ainda? É óbvio. É óbvio para você que está dentro da empresa desde o dia 1. Para o cara que chegou agora, zeradão, 0 quilômetro, ele não está entendendo. E aí a gente tem que tomar esse cuidado. Tem que ter os multiplicadores, tem que ter esses braços, tem que ter a liderança fortalecida e preparada em todos os aspectos para ele falar a mesma língua que você. Porque senão ele vai falar assim, mas a Carol, quando contratou, falou outra coisa. E aí a casa começa a cair. Né? E a rotatividade aumenta, o pessoal desengaja, desmotiva, porque incoerência desmotiva. A incoerência desmotiva pra caramba. Aquele almoço dos colaboradores que o líder está presente importa muito, gente. Muito. Presença. Como ele vai defender a imagem da sua empresa? Porque rola a conversa. Rola. As pessoas vão almoçar juntas e ali tem de tudo. O teu líder, ele está em defesa da empresa ou ele está participando junto desse bate-papo? É perigoso, né? Então, a importância de desenvolver o time tático, porque é o time tático que transmite a visão do dono. E ele que defende essa visão. Ele que defende essa visão. E ele garante que a produção aconteça. Ele garante que o resultado aconteça. Que ele está transmitindo. Agora, imagina se ele transmite uma visão errada. Pode dar muito ruim. E a gente tem que aceitar que o braço vai ficando curto. É inevitável. A gente quer abraçar o máximo, né? Quer ser a mãezona, o paizão, mas chega uma hora, gente, que o braço fica curto. Eu costumo dizer, tem gente que acha que é aquela mulher incrível, né, que tem o braço que estica até o infinito, assim, do desenho, mas, na verdade, é T-Rex. É o bracinho aqui, ó. O nosso braço não é tão grande quanto a gente gostaria.
Então, a gente tem que ter essa consciência e formar a liderança, preparar o time para que eles consigam multiplicar a cultura, a visão da empresa e os treinamentos de procedimentos de rotina também. Muito bem. Nós não temos muito tempo, então eu vou indo para a reta final aqui com os convidados. Mas você viu como passa o tempo? O pessoal já está ali sinalizando o tempo para mim. Vai aparecer na gravação, que legal. Né? Tô com fome. Muito bom. Já vou liberar para o vinho. Vocês já devem ter participado de momentos com empresas onde a empresa ela cresceu, ela ganhou um nível de maturidade e ela foi para um próximo nível. Sempre tem aquele momento que a gente pensa, opa, agora eu posso dar um próximo passo, né? Qual é a virada de chave que o empresário tem, que ele entende que ele pode dar o próximo passo? O que é importante ele saber, ele conhecer, ele cuidar para dar esse próximo passo? Eu sou da opinião que sempre tem que crescer. Tá? Para mim, não existe a opção ficar do mesmo tamanho. Partindo desse pressuposto. Né? Vou crescer só 10%. Não tem plano B, né? Eu fiz você dobrar a meta em novembro, não foi? Foi assim. Ela fez o planejamento estratégico. Falei, só isso, Aline, você pode muito mais, vamos. Aumenta um 0 nessa conta aí. Então, partindo do pressuposto que todo acréscimo, todo crescimento é pelo menos um 10x, não é um passinho a mais, não é um pequeno esforço a mais, é um 10x, vamos crescer 10 vezes mais. É estruturar liderança e gestão. O que é gestão? Processo e ferramentas de gestão. Pensa no avião. Quando o avião faz só... Como é que chama aquela? Quando passa veneno na lavoura, assim? Pulveriza. Quando pulveriza, né, para dedetizar a lavoura, é o quê? É um voo baixo. Quais são as ferramentas de controle desse avião? Pequenininho. Agora entra num Boeing. Olha a cabine de controle dele. Por quê? Longa distância, altitude. Quanto mais longo e mais altitude você for voar, mais você tem que se preparar com ferramentas de liderança e gestão. Se vai ficar voando baixo, no Excel resolve. Né? A tua liderança ali meia boca resolve, teu DPzinho lá na rotina resolve. Mas se você quer crescer, quer voar, quer fazer um 10x, te prepara. Liderança e gestão. E isso é inevitável para crescer. Porque você cresce com segurança, com estrutura. É igual crescer um prédio, você tem que ter alicerçar. Alicerçou, pode subir. É ter uma visão, né, Carol? E viver como você quer. A gente fala muito de ambiência, que é estar nos lugares certos, se conectar com a pessoa que já chegou lá onde você quer chegar, enfim, desenhar uma visão e viver conforme essa visão, né? O hoje importa muito, né, Thiago? Eu acho que você também pode contribuir muito com isso. O hoje importa. A gente olhar para o hoje é importante. Mas o olhar para amanhã é muito importante, né? Então, como que a sua área hoje, a sua atuação também pode contribuir com os empresários? Eles olhando a longo prazo, o que eles precisam cuidar, se atentar, olhando para um marketing, para um posicionamento, para gerar autoridade, tá? No mercado, para os clientes, para os colaboradores, enfim, deixa aí uma dica para eles. Naturalmente é normal, assim, quando começa uma empresa, você só vai para fazer, vai fazendo e vai ganhando terreno, vai ganhando campo, né? Vai ganhando mercado. Super natural isso. Chega num tamanho, principalmente os que... Quanto vocês estão de faturamento aqui já hoje, assim? Vai falando aqui, a gente conversou um pouquinho aqui, já de alguns milhões. Levanta aí, fala um pouquinho dos milhões de vocês aí. Tem bastante milhão aí. Quanto tá fazendo a Tintas lá? Tem um milharal aí, né? Muitos milhões. Quantos milhões tá fazendo lá já? 6. E o casal aqui? Vocês estão fazendo quanto hoje aí? 400. Que negócio que é? Contabilidade? 400 mil? Milhões na contabilidade. Na contabilidade, rapaz, que bom. Não, a gente acaba fazendo, e é natural esse movimento, né? Mas o que eu percebo, assim, pelo menos nas empresas no qual eu fui passando e fazendo parte dessas conversas com esses empresários, eu participei dos 5 maiores grupos de empresários do Brasil. A gente está falando de empresários que estão no nível de CEOs da Latam, CEOs da Nestlé e tudo mais. E sempre minha pergunta para eles foi, né, o que de fato hoje você voltaria atrás, né, e faria
que você não fez, né? Você não construiu. Naturalmente, as grandes empresas foram incorporando. Mas eles falam que dentro da área de marketing, né, que eu sempre conversava nesse sentido, era a construção da própria marca ao longo do processo. Olha para você ver uma coisa interessante. A Carmen Steffens, ela é uma referência nacional, é a única que hoje no Brasil produz 100% dos seus produtos. Ele é dono de todas as fábricas que ele produz. Nenhum outro, Arezzo, Schutz, nenhum outro faz fabricação, são todas fábricas terceirizadas. E ele é o único que produz 100%. Só que ele colocou um nome nessa marca chamado Carmen Steffens, que é mãe dele. E aí, no processo, como faz para vender o nome da mãe dele agora? Porque grandes marcas querem comprar. Nós estamos falando de um LVMH, que é a marca da Louis Vuitton, que quer comprar uma marca como a dele. Como que ele vende essa marca, né? Mas que natural, ele fez uma homenagem e tudo mais, né? Então, olha como esse processo, né, da gente vai fazendo, mas esses pontos de atenção quando a gente está construindo marca, que só quem é dono para ter essa percepção, porque se não é dono, não percebe. O marketing que está trabalhando lá não tem essa percepção, segue a vida, você que decidiu, você é o dono, você que paga, você disse faça isso, eu digo amém, né, e vai seguindo nesse sentido. Mas é uma percepção, né? Se for somar com vocês, é um case assim que é bem legal de trazer. O Mário Espanhol sempre conta disso. Você fala, Thiago, é muito difícil. Como que eu abro mão? Me oferecem muito valor. Mas como eu abro mão dessa empresa? E no fim é interessante para ele fazer a venda, né? Mas tem uma relação afetiva, né, com esse negócio. E é natural que a gente tenha. Mas se for pensar em mercado, eu falo, vende isso aí, você tá doido? Vende quando tá em alta, porque quando ficar embaixo vai dar ruim. Mas ele tem essa dificuldade, né? Então a gente também, né, quando para fazer esse repasse de marca, além dos processos, né, e tudo mais, a gente tem que ter esse cuidado, que marca que a gente está passando à frente, né? Que marca que a gente está construindo, que legado que a gente está construindo. Isso vale muito no mercado. Essa percepção de marca vale muito. Claro, quem trabalha com B2B, por exemplo, já não tem uma grande, se você vende direto B2B, né, para chegar depois no consumidor final. Mas quem vende direto a B2C tem um poder muito grande na negociação. É um poder de barganha, né, na negociação final. É pensar assim, né, Thiago? Estou pequeno hoje, mas eu quero crescer. E como vai ser daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? O que eu pretendo lá na frente é ter essa visão de futuro. Deixa eu até complementar nisso, que acho que é bem pertinente, Aline. A minha empresa teve já 3 propostas de compra. A primeira fez a gente acordar para uma realidade que a gente não enxergava, que é o quê? Dependia dos irmãos. Aí era uma empresa italiana, a maior do mundo no que a gente faz. Aí a hora que eles vieram para a primeira conversa, a pergunta foi mais ou menos assim: se vocês saírem, o que fica? Fica torno, máquina de montar, não sei o quê, papapá. Não fica muita coisa, não. Porque a empresa dependia muito da gente. Até. Você está com o livro aí para mostrar para eles? Até o livro que eu fiz tem esse nome, a metodologia que eu carrego tem esse nome, é Liberdade Empresarial. Porque aquilo ali me caiu uma ficha absurda. A empresa dependia da gente e sem a gente ela tem valor zero. Aí lógico, o italiano pulou fora, não comprou nada. Mas qual que é a lógica que eu quero trazer para vocês? Liderança, estruturação, RH estratégico, não depender da gente é uma decisão estratégica, porque lá na frente pode vir qualquer empresa querer comprar a tua e elas vão te fazer essa pergunta. Não importa a marca que você tem, se ela depende... É esse aqui o livro. É essa liberdade empresarial. Por quê? Para mim, isso foi o que virou a chave. Conclusão, a gente estruturou a empresa para ser vendida. Hoje pode vir qualquer um lá oferecer a compra, é só fazer o Pix, estou pronta. Mas, não necessariamente ela está à venda, mas ela está pronta para. E o estar pronto para dá para a gente um nível de maturidade gerencial, de liderança, de tranquilidade, até para fazer qualquer coisa. Minha irmã, depois disso, abriu uma pizzaria que vai virar franquia. Eu fui fazer mentoria, meu irmão está na fazenda, cada um está fazendo o que quer. Por quê? Porque a empresa não depende mais da gente. Então, a hora que a gente olha para isso, o que está por trás? Pessoas. Que pessoas? Com estruturação, com liderança, com gestão, com a coisa funcionando. Então, qualquer empresa que pensa, qualquer empresário que pensa em deixar, seja um legado, seja vender, ou qualquer caminho que seja que não seja quebra, tem que pensar nisso. É inevitável você fazer uma boa gestão de pessoas, porque são as pessoas que vão tocar a empresa. E acredita, gente, todo mundo vai embora um dia.
e ninguém sabe qual é o dia da senha. Então, esteja pronto. Deixa a tua empresa pronta para não deixar BO para os filhos, porque eu amo meus filhos, eu quero deixar minha empresa boa para eles. E aí, por amor aos filhos, a gente deixa a empresa boa. Por amor próprio, ela não depende de mim. Deixa eu fazer um adendo aqui, que é uma coisa importante. Quem não fez, não registrou a marca do teu negócio, isso é importantíssimo. Quem nunca fez isso, não só da marca principal, mas dos produtos, são coisas muito importantes. Eu sei que no agro movimenta muito disso. Quando trabalhei na Desangos, que é a empresa francesa, animal o que eles faziam lá. Eles são sensacionais em fazer esse tipo de registro. Mas a gente, muitas vezes, esquece de fazer essa revisão valor, constante, né? Perde valor. Muito, muito, muito. Perde tudo, né? E aí tem tudo a ver com propósito, mas é para outro podcast, né? Senão a gente vai estender muito aqui. Sensacional a contribuição de vocês. Esse livro da Carol não está à venda, né? A Carol não vende, gente. Não vende, não adianta nem pedir. Né? É presenteável, edição colecionável. Ela fez para presente mesmo, para, enfim, situações especiais e para os mentorados da Carol, né? Então, tudo aquilo que ela aprendeu, o que foi fácil e o que não foi, o que ensinou ela nessa jornada está ali, nessa metodologia dela. Eu tenho o privilégio de ser mentorada dela, tenho o livro hoje e aplico na ForPerson. Extraordinário, tá? Super recomendo. E eu vou deixar esse espaço agora. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Se alguém enviou alguma pergunta no QR Code. Alguém gostaria de perguntar algo? A gente dá um microfone também. Oi? A gente dá um microfone, A né? gente dá o microfone? Vergonha não paga a conta. Olha lá, Vamos lá, já tem ali, uma ó. pergunta lá. Ó. Quem ajuda a gente? Eu levo lá. Vamos lá. Acho que a Manu ia levar. Aí, alcança lá, Manu, fazendo favor. Boa! A Vanice pode contribuir muito. Maestra em podcast também. Eu tô com uma curiosidade. Preciso saber se a Carol tem mentorado a empresa da família, porque para mim ficou no ar isso, sabe? Se ela colocou ordem na casa depois de fora, ou se você se distanciou completamente. Eu deixei em ordem antes de sair. Até foram, assim, 4 anos preparando o território para eu não precisar voltar. Porque eu sou aquela pessoa assim que se eu estou saindo de casa, tipo, para ir qualquer lugar, se eu esqueci, sei lá, a chave, eu não volto. Entendeu? Então, foi caminho sem volta. Mas hoje eu faço parte do conselho administrativo. Então, em momentos específicos, eu participo, mas na rotina, não. Aí é reunião de conselho, reunião de planejamento estratégico, revisão de metas, aí eu entro. Mas a rotina, outro dia entrei na empresa lá, já não conhecia mais ninguém. O pessoal foi olhando assim. Porque eu entrei e fui indo, né? Ninguém perguntou quem era. E eu fui cortando a fábrica, e a galera ficou olhando assim. Tipo assim, quem que é, né? Não me é estranha. Mas eu só faço parte do conselho, então eu atuo como conselho. Então, quando você saiu para a mentoria, foi teu primeiro case de sucesso. A empresa que você já tinha tinha alguns deixado. antes, que eu já fazia 3 anos que eu fazia mentoria antes de eu sair da empresa. Então eu já fazia. Na pandemia, eu dei uma assistência ali como voluntária, né? Vamos voltar um pouquinho na história, gente. Em 2018, eu fui morar nos Estados Unidos para um projeto de internacionalização da empresa. Lá, eu comecei a servir trabalho voluntário com brasileiros imigrantes. Ali foi os primeiros mentorados. Brasileiro imigrante na América, que foi para ganhar vida, para fazer construção civil e aquela coisa toda, empreender. E ali foram os primeiros, lá em 2018. Voltei embora, continuei na pandemia, naquela confusão toda, né? Só que para mim a pandemia, graças a Deus, não mudou nada na minha rotina. Eu já trabalhava home office, já tinha a estrutura da empresa, e aí eu consegui ajudar outros empresários naquele momento. Então ali muita gente foi sustentado por aquele grupo online no Zoom. E eu continuei. E aí foi vindo, ao ponto que eu falei, gente, agora eu tenho que escolher. E eu escolhi sair, e foi 3, 4 anos de transição para, de fato, sair. Então, tem 3 que eu faço só isso. E eles estão no treinamento de liderança também. A galera está participando. Muito bom. Excelente. Mais alguém? Marcos aqui. Se for levar em consideração o RH estratégico, digamos assim, 3 principais pontos que mais retém talentos numa empresa. É para mim ou para mim? Tanto faz. Todo mundo? Acho que cada um pode contribuir com um. Né? São vários, né? Vários pontos. Eu acredito que vou trazer aqui humanização como primeiro ponto, que é você conhecer o indivíduo em essência, como ele é. Eu valorizo muito isso, gente, e eu bato nessa tecla sempre. Conheça a pessoa da sua empresa.
Se você, como dono, tem 100 colaboradores, 200, 300, enfim, está um pouquinho mais difícil, não tem problema. Trabalhe o seu time tático para que ele conheça. Mas tem alguém que represente você. Quando você passar por alguém na recepção, cumprimente, dê bom dia, chama pelo nome, dá para usar um crachá. Se não tiver crachá, tá tudo bem, mas pergunta quem é, fala que você não viu ainda. É tratar o outro como um ser humano. Eu acredito que esse é o principal ponto, na minha visão. E não sei se vocês querem contribuir também. Eu vejo que respeito, independente se é diretor ou se é estagiário, faxineira, o respeito é igual para todo mundo. Respeitar enquanto pessoa, enquanto ser humano. Coerência, aumenta muito a retenção, porque não adianta você pregar uma coisa e fazer outra, né? Você vender uma ideia e fazer outra. E eu acho que projeção, visão de futuro. Você apontar para o futuro, você apontar para oportunidade, para crescimento, para aprendizado, para ganhos financeiros, para realizar o sonho ali dentro. Que muita gente erra aqui, né? Acredita, ninguém vai para a tua empresa para colocar dinheiro no teu bolso. Não vai. Eles vão para quê? Eles vão para realizar o próprio sonho. E aí, conhecendo qual é o sonho dessa pessoa, você consegue ajudar ele. Quantas pessoas, eu ajudei a fazer milhas, a viajar para o Nordeste com as milhas do cartãozinho de crédito dele, a ajudar a pessoa a economizar, a poupar, a comprar motinho, porque a pessoa não tem conhecimento. Para ela é o fim do mundo pegar um avião e ir para o Nordeste. Para a gente sabe como é que faz. Por que não ensinar, incentivar e motivar aquela pessoa? Então, sabendo qual é o sonho, não é nada complicado. É fazer ela acreditar no sonho dela e ser um facilitador. E na tua empresa, ela sente que ali é um lugar seguro para aquilo acontecer. E a hora que ela realiza, às vezes ela é a primeira da família que pegou um avião. Entendeu? É a primeira da família que fez uma faculdade. E ela vê a tua empresa com outros olhos. Por quê? Porque ali é um lugar de realizar sonho, não colocar dinheiro no bolso do patrão. E aí o jogo muda. Então, seja um aliado do teu time nos sonhos deles. Não é o RH, todos. Aí é que está. O RH não é a empresa. O RH é o facilitador. O líder vai ser preparado, vai ser facilitador, vai ser alguém que vai ajudar a ouvir, mas tem gente que acha que é só do RH. Não é só do RH. Todo líder tem que conhecer o liderado e ajudar o liderado. Ajudar a comprar a briga, né? Tem outro ponto que é bem importante, se preparar. Por que o dono muitas vezes não chama o RH? Porque ele não está preparado. Ele não sabe o que é um planejamento estratégico, ele não sabe falar sobre vendas, ele não sabe olhar um fluxo de caixa, ele não sabe o que é um DRE, ele não sabe. O Ele não RH, sabe você disse. o RH. Então, é se preparar. Gente, o RH é fraco. Eu estou falando isso porque eu fui RH. E muitas vezes romântico. Muitas vezes romântico. Vamos para a realidade. Né? Romântico, fofinho, enfim, muito em defesa do colaborador. Tem que ter também, obviamente. Mas tem que olhar para o dono e pensar como ele pensa. E para isso exige o quê? Esforço, estudo, dedicação. Levantar da cadeira e estudar. E hoje a informação está aí, em todo lugar. Então, eu deixo isso. E tem uma dica do GPTW, que eu gosto muito, quem trabalha com GPTW, que é o Gift Work, presente no trabalho. Quanto mais você presenteia de forma valorosa o seu colaborador, mais você está engajando ele com a sua empresa. Por exemplo, é a formatura desse colaborador. Já imaginou você largar tudo e aparecer lá no fundo aplaudindo ele? Já imaginou você promover um colaborador para a liderança e convidar a mãe dele para assistir aquele momento? O pai dele? Os filhos? A esposa? Isso faz com que as pessoas elas se engajem cada vez mais com o teu negócio. Isso é RH estratégico. É olhar como cliente interno. Como a gente falou, né? Acho que na hora do almoço a gente estava falando, vai chamar um cliente para ver um jogo de futebol que ele gosta, vamos supor, sei lá, palmeirense e vai comprar um ingresso lá para o Allianz, para ele ver o jogo do Palmeiras. Ok. E se teu pessoal receber esse presente? Vai esquecer nunca na vida. Seja Corinthians, Palmeiras, qualquer coisa, né? Mas é o quê? É dar para dentro aquilo que você dá para fora. Você trazer para dentro aquilo que você promove para fora. Porque a pessoa compra a briga contigo. Ela tá junto, porque ela entende que você se importa. Carol, mas eu não tenho dinheiro. Tá tudo bem. Manda uma flor no dia do aniversário. Entendeu? Não gera uma conexão? Pô, bebê nasceu.
Manda lá um pacote de fralda, um presente, um agrado, um bilhete, um carinho. Reconhece aquele momento. Assim como faz com o sucesso do cliente, faça com o sucesso do time. E aí, como que o colaborador faz? Ele quer devolver em produtividade. Vilma está aqui, é ou não é, Vilma? Passa por um momento desafiador na vida e a empresa está junto com você? Eu acompanhei. Está ainda. Joga o jogo junto? Tá lá. Está aqui. Braço direito e esquerdo, né? Dos donos defendendo. É isso, a pessoa retribui aquilo em produtividade. Tá? Muito bom. Respondemos? Mais perguntas? Mais alguma pergunta? Ok. Muito bem. Tem? Não? Muito bem. Mensagem final para eles. Né? Não sou Joel J, né? Quem assiste podcast do Joel sabe que ele fala, imagina um outdoor, né? Enfim. As pessoas vão ver, enfim. O que vocês deixam como mensagem final para eles, para os empresários? Gente, enquanto empresária, eu vejo que está cada vez mais desafiador a gente empreender nesse país. Por questões políticas, econômicas, tributárias, trabalhistas e governamentais. É um desafio muito grande, mas não está no nosso controle. Tá? Então, mensagem, gente, foca naquilo que você controla. Porque às vezes a gente quer controlar o que está lá fora e não está fazendo o básico bem feito da porta para dentro. Então, você não controla se o governo vai aumentar ou não a taxa de juros, os impostos, se o câmbio vai baixar ou se vai subir, se vai... a safra, se vai bem ou se não vai, você não controla isso. Afeta teu negócio? Afeta, mas você não controla. Da porta para dentro, o que você controla? Você está controlando? E aí é que está o ponto. Pô, eu controlo o endomarketing? Controlo a cultura? Controlo a narrativa? Controlo a produtividade? Controla. Então foca nisso. Não gasta a tua energia querendo controlar o que você não controla. Se você controlar aquilo que você pode controlar, você vai dominar o processo. E aí vai se tornar até mais leve, que você vai parar de se angustiar com coisas que estão lá fora. Uau, muito Excelente, bom. hein? Excelente. Que Olha a isso. resposta, Thiago. Você viu? Gente, tem Fica mais leve. Fica. E tem uma coisa que eu levo muito a sério quando vai trabalhar com gestão de pessoas, qualquer que seja. Desde que eu ouvi esses 3 termos, é super importante vocês anotarem. O cenário do ritmo, rotina e ritual. Isso, assim, qualquer empresário que tiver isso e carregar isso pro teu time vai transformar em resultado. E o resultado é que na minha cabeça vem tudo venda, né? Eu sou um marketing que pensa em venda e resulta em resultado financeiro mesmo. Ritmo é você a única pessoa responsável da tua empresa, além de qualquer outra, você é a única por dar ritmo na tua equipe, no teu negócio. É você que vai ditar a meta, o que tem que bater de meta hoje, amanhã, depois de amanhã, é você que tem que dar ritmo. Rotina tem todos os processos, não tem? Mas quem está acompanhando? Se você não está acompanhando o que está sendo feito, pelo menos com a alçada de diretores ou gestores, para que eles façam a mesma coisa com a equipe deles, quem vai fazer? E o ritual. Ritual, gente, já fiz dos mais diversos. Que seja você ser o mais louco da empresa, o mais apaixonado pelo teu negócio, mas você externalizar isso para os seus colaboradores. Não pelo medo, pelo caos. É pelo paixão mesmo. Cara, eu faço isso aqui, eu venho isso aqui todos os dias, porque isso aqui tem um significado e um valor muito importante para mim e para minha família. E aí, gente, eu quero que vocês sejam apaixonados tanto quanto eu tô aqui. Cada salário que vocês ganham muda a vida de vocês, eu sei, isso importa para vocês. E aí isso é o ritual. Que se você chega dando bom dia para as pessoas com quem você trabalha, que você de fato tenha o tempo. Quem que você falou que é a pessoa que fala tete a tete ali com os colaboradores? Daqui? É. Não está aqui hoje, que é o pessoal que representa o hospital, né? Isso é sensacional. Isso é sensacional. Gente, é impressionante. Procura a pessoa que você menos fala dentro da empresa e vai conversar com ela. Você vai entender o impacto que eu tô falando. Isso é ritual. Isso não vai mover tudo, o braço é curto mesmo, né? Mas é isso que vai movimentando as pecinhas para eles se conectarem de novo com o teu negócio. Só você vai fazer isso dar certo. Ninguém vai torcer mais, fazer mais porque você pela tua empresa.
Então tem que partir de você. Ritmo, rotina e ritual. Muito bom. Empresas são feitas de processos, indicadores, estratégias, mas nada acontece se não tiver pessoas. Esse é só o primeiro podcast aí da 4Person, né? O Forecast RH. Espero que venham os próximos. E já deixo o convite para quem quiser estar aqui na frente comigo. Carol, Thiago, mais uma vez, muito obrigada. Tá? Obrigada. Toda a honra a vida de vocês aí, né? E agradeço também muito a Deus por esse momento. Ele está aqui com a gente sempre acredita muito, né, que ele está presente nos momentos junto conosco. E a todos vocês que deixaram as casas, filhos, lares, muito obrigado pela confiança, por estarem Parabéns, aqui. né? Tá? Porque empresário sair depois de um dia inteiro, a gente sabe que é pegado. Parabéns. Muito bom. Obrigado. Encerrado. Forecast. Agora tem um vinho? Oi? Tem um vinho ali. Agora tem um vinho. Nossa. Convidamos vocês para interagirem, conexões, network.